Tá, olá turmas, bem-vindos à resolução de questões sobre equações e sistemas lineares referentes ao capítulo 3 do nosso livro didático. Tá, as questões foram sugeridas por vocês mesmos, alguns alunos enviaram mensagens solicitando tais questões e eu quero lembrar vocês, tá, que nesta sexta-feira, dia 19, às 14 horas, nós teremos uma aula de revisão, uma aula de tira dúvidas pelo Google Meet, tá, de matemática 1. Tá certo? Então, quem puder participar, esteja convidado aí, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vamos começar com a questão número 5, tá? Que ela fala o seguinte: para qual valor de alfa a terna 4 alfa menos 3 alfa é solução da equação linear 5x menos 15y mais z igual a menos 4? O que é isso aqui, né? Como é que a gente faz isso? É bem simples, turma. Ó, nós temos uma terna, né? Uma terna aqui composta com três coordenadas, né? X, Y e Z, tá? Ele quer que você encontre o valor de alfa de modo que quando você substituir, olha, os valores aqui de x nessa equação, o valor de y nessa equação, o valor de z nessa equação, o resultado dê menos 4. Então, como é o procedimento? Bom, a terna, né, tem três coordenadas, x, y, z. O x equivale a 4 alfa, y equivale a alfa e z equivale a menos 3 alfa. O que é que a gente faz agora? Pela equação linear, nós escrevemos ela aqui, né? Onde tem o x, eu vou trocar e vou colocar 4 alfa. Onde tem o y, eu vou trocar e vou colocar alfa. Onde tem o z, eu vou trocar e vou colocar menos 3 alfa. Então, ao fazer as substituições, nós encontramos esta expressão, tá? O que a gente faz agora? Bom, só multiplicar. 5 vezes 4, aqui dá 15, né? Menos 15 alfa, e aqui dá 3 alfa. Então, vamos lá, olha. 5 vezes 4 é 20, menos 15 alfa, menos 3 alfa tem que ser igual a 4. Bom, fazendo esta subtração, né? 20 menos 18 dá igual a 2. Então, eu tenho que 2 alfa é igual a menos 4. Quero descobrir o valor de alfa, tiro 2 daqui do lado dele. Passa para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho que alfa é igual a menos 4 sobre 2, que dá igual a menos 2. Portanto, o valor de alfa que ele pediu na questão é igual a menos 2. Aí, se porventura, né, numa eventual avaliação, eu cobrar de vocês, tem uma questão parecida com essa, e eu peço, ó, encontre o valor de alfa e encontre a terna, tá? Então, o que é que tu faria? Bem simples, né? Alfa é menos 2. Como é que é a terna? É 4 vezes alfa, que é o valor de x. Então, fica 4 vezes menos 2, que dá 8. Menos 8, né? Alfa, que é o valor de y, é só substituir, né? Menos 2. E menos 3 alfa, que é o valor de z. Então, aqui fica menos 3 vezes menos 2, que dá igual a mais 6, 6 positivo. Então, essa daqui é a nossa terna. E esse aqui é o valor de alfa, que satisfaz a nossa equação linear, tá? Aqui é só para você, por curiosidade, para você conferir para ver se realmente, se eu colocar estes valores aqui dessa terna nesta equação linear, realmente vai dar, ó, menos 4. Tá? Isso quer dizer que esta terna satisfaz esta equação, ou seja, é solução da equação. Então, questão bem simples, rapidinho de se fazer, né? Vamos para a próxima. Bom, questão 6, ele pede para você representar geometricamente cada equação linear e escrever para cada uma delas duas soluções reais. Então, daqui tu tem três equações, 3x mais y igual a 6, x mais 5y igual a 0 e menos 2x mais y igual a 4. Então, a primeira coisa aqui é representar graficamente. Bom, é só tu lembrar lá do primeiro ano como é que a gente faz o gráfico, né? A gente faz aquela coluninha lá do x, coluninha do y. A gente vai atribuindo valores para x e descobrindo valores de y e colocando no plano cartesiano, tá? Eu não vou perder muito tempo fazendo isso aqui, tá? Eu já desenhei o gráfico aqui utilizando o GeoGebra. Espero que vocês conheçam essa ferramenta, GeoGebra. Uma ferramenta excelente para auxiliar vocês aí nos estudos, tá? Eu utilizei o GeoGebra para fazer esse gráfico aqui, tá?
O que é esse gráfico aqui, professor? É a representação desta equação, tá bom? Então pronto, ó, o gráfico teria esta cara, tá bom? E ele quer que você faça o que também? Ele quer que você escreva duas possíveis soluções, né? Duas soluções reais. O que seria a solução qual seria a solução, professor, desta equação aqui nesse gráfico? Como é que eu encontro isso? É bem simples, pô. Qualquer ponto desse gráfico, qualquer pontinho dele, é solução desta equação, qualquer ponto. Eu vou escolher aqui os dois mais lógicos e mais fáceis, tá? Quais são eles? Aqui, ó, cortando o eixo do x, aqui cortando o eixo do y, tá? Aqui o x é quanto? É 2. E o y é quanto? É 0. Beleza. Outra possível solução para ele. Aqui o x é 0, neste ponto aqui, né? E o y é 6. Pronto, essas daqui são as duas possíveis soluções para esta equação. Tá? Se você quiser tirar a prova, basta fazer o que? Esse daqui é x, esse daqui é y. Então, tu coloca x aqui, ó, 0. Coloca aqui que x é igual a 0, né? Fica 3 vezes 0 mais y igual a 6. Que tu tem que y realmente igual a 6. Se você quiser tirar a prova, você pode fazer isso, tá bom? Então, a ideia da questão é só fazer o gráfico, que eu acho que é a parte mais trabalhosa para os alunos, tá? E escolher dois pontos desse gráfico para você escrever como solução, tá bom? Lembre-se aí, ó, a solução desta equação linear geometricamente é um ponto desta reta, qualquer ponto desta reta, tá? Item B, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Desenhar o gráfico dele, desta equação. Você pode utilizar o GeoGebra ou fazer manualmente. Nós vamos escolher aqui dois pontos para representar a solução desta equação. Eu também vou escolher os dois mais óbvios, mais simples, tá? Eu vou escolher esse aqui, ó, o eixo do plano, né? Plano XY, plano cartesiano. No eixo, o ponto é 0, 0. Certo? Isso quer dizer o quê? Quando x é 0, o y é 0. Isso aqui é a solução desta equação? É uma das soluções. Outra solução que a gente pode escolher é a seguinte: dizer que quando x for 5. Quando x for 5, o y vai ser quanto? O y aqui, se eu colocar um x aqui, ó, 5, e ele vai ficar assim, ó, 5 mais 5y igual a 0. Daqui a gente conclui que o y é igual a menos 1, né? A gente pode resolver isso daí e encontrar o valor de y. Então, uma outra possível solução é essa daqui, x igual a 5, y igual a menos 1. Claro que vocês podem encontrar qualquer outra solução, tá? Qualquer outro ponto dessa reta. Vocês podem escolher qualquer um, tá bom? Eu só estou pegando aqui as duas mais simples, beleza? E o terceira equação aqui, item C, a gente mais uma vez desenha o gráfico, tá? Mais uma vez eu utilizei o GeoGebra e agora eu vou apresentar dois pontos que representam a solução desta equação. Quais são eles? Mais uma vez eu vou pegar os dois mais elementares, né? Eu estou vendo aqui, ó, que esta reta corta, né, o eixo x neste ponto, né? E corta o eixo y neste ponto. Então eu vou escolher esses dois. Qual é a coordenada deste ponto aqui? A coordenada dele é x é menos 2 e o y é 0. Beleza? Qual é a coordenada deste ponto? O x aqui é 0 e o y é 4. Tá? Então, estes são os dois pontos que eu vou escolher como solução para esta equação. Beleza? Questãozinha simples, tá? Muito tranquila. Espero que vocês tenham compreendido e façam uso deste aplicativo, tá? GeoGebra é fascinante para a gente fazer gráficos e ficar mais nítido na nossa cabeça como é que é um gráfico, tá? O gráfico de alguma equação, beleza? Então vamos para a próxima questão. Bom, questão de número, tá? Ele fala o seguinte, ó, classifique cada sistema em SPD, SPI ou SI, em seguida represente-o geometricamente. Aí vamos lá, relembrando aqui, turma. SPD é quando o sistema, nesse caso aqui o sistema de equações lineares, possui uma única solução, tá certo? Então, se tu encontrar somente uma solução, esse sistema é um sistema SPD.
SPI, professor, o que é isso? É quando ele possui solução, só que essa quantidade de soluções é indeterminada. Ele possui muito mais que uma indeterminada, né? Podem ser infinitas soluções, tá certo? E um sistema impossível é quando você não encontra solução para ele, tá? A gente chama ele de solução impossível, tá? Então ele não possui, tá bom? Então ele quer que você faça isso e em seguida represente geometricamente. Então vamos lá, olha. Como é que eu vou saber, professor, se esse sistema aqui é SPD, SPI ou SI? A gente tem que encontrar a solução, ou seja, encontrar um valor para x e um valor para y que satisfaça essas duas equações, tá bom? Então vamos lá, para resolver isso eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer aqui o método de adição, tá? Eu vou multiplicar esta segunda equação por 2 e vou somar o resultado desse produto com a equação de cima. Ao multiplicar por 2, eu encontro este resultado, olha, 6x menos 2y aqui na equaçãozinha de baixo, e eu vou somar com a equação de cima. Note aqui que eu só repeti, né? Ao fazer esta soma, né, aqui é menos, aqui é mais, olha, são iguais, né, zero. Aqui é menos, aqui é mais, são iguais, dá zero. Então eu tenho que zero vai ser igual a zero. Só que o que é isso daí, né? O que é que isso quer dizer? Bom, sempre que você chegar em uma solução parecida com essa, tá certo? Isso quer dizer que o sistema ele possui solução e esta solução é indeterminada, tá? Então tu vai classificar esse sistema aqui no item A como SPI, ou seja, ele possui solução, só que a quantidade de soluções que ele possui é indeterminada. Uma das soluções desse sistema pode ser o 0, 0, tá? Esse pontinho aqui, ó, 0, 0. Se o x for 0 e o y for 0, se eu jogar aqui nas duas equações, tá? Esses valores para x e para y, eu vou encontrar que tudo é igual a zero. Então, satisfaz, né? Ao sistema, tá? E essas, professor, e agora o que é que eu faço? Representar geometricamente. Tu pode utilizar o GeoGebra, ou tu pode fazer na marra mesmo, né? Na mão, desenha um plano cartesiano, encontra o valor para x e y e plota o gráfico. Tá aqui para economizar tempo, já fiz aqui no GeoGebra e coloquei aqui o gráfico. A equaçãozinha aqui de baixo eu coloquei a cor azul, a equação de cima cor esverdeado, né? Se você prestar bem atenção, você não consegue ver, né, a corzinha aqui de cima, esverdeada. Por quê, professor? Porque, turma, essas duas equações aqui, elas representam graficamente retas coincidentes. Então, esse sistema, se você for representar ele geometricamente, tu vai representar ele dessa forma, em uma forma de retas coincidentes. O que é isso? As duas retas estão sobrepostas, digamos assim, tá? Tá uma em cima da outra, uma é igual à outra, digamos assim, tá bom? Todos os pontos que pertencem à reta aqui de baixo, ó, também pertencem à reta de cima, tá? Então, se tu for colocar isso no gráfico, se todos os pontos são comuns entre eles, né? Então, tu vai ter uma reta só que vai servir para representar as duas, tá bom? Então, essa daqui é a solução do item A. Então, qual é a solução? SPI, sistema SPI, e a representação geométrica vai ser na forma de duas retas coincidentes. Vamos para o item B. Item B, tu tem agora outro sistema, tá bom? Sistemazinho aqui. E a gente quer fazer a mesma coisa. Como é que a gente vai proceder, tá? Mais uma vez eu vou utilizar o método aqui da adição, tá? Eu vou multiplicar a equação de cima por 2, por menos 2 no caso, e vou somar com a equaçãozinha de baixo. Quando eu multiplicar de cima, olha, eu vou encontrar esta equaçãozinha, né? Aí eu vou fazer o que? Somar com a equação de baixo. Quando eu somar, eu vou ter o seguinte, menos 6x mais 4x dá menos 2x. Menos 2y, né, mais 2y dá zero, olha só, eliminei o y, né? Beleza. Isso aqui é igual a 4. Então fica simples de encontrar o valor de x, né? Então eu tenho que x vai ser igual a 4 dividido por menos 2, que é igual a menos 2. Já tem o valor de x. Lembre que o nosso objetivo é encontrar um valor de x e um valor de y, tá certo? Agora o que é que eu vou fazer? Encontrar o valor de y. Como é que eu faço isso? Tu pode escolher qualquer uma das equações, pode ser a primeira ou a segunda. No caso aqui eu escolhi a primeira. Isolei o y, olha, o y estava aqui nesse lado, né?
eu vou deixar ele sozinho, então eu passei o 3x para o outro lado, ficou dessa forma, menos 2, menos 3x. Então o que é que eu faço agora? Simples, só substituir o valor de x aqui nesta equação. Então eu vou ter que menos 2 menos 3 vezes menos 2, isso daqui vai dar igual a menos 2 mais 6, que é igual a 4. Então eu tenho a seguinte solução, né? Eu tenho um par, tá? E esse par, o x é igual a menos 2 e o y é igual a 4. Olha só, encontrei uma solução. Se eu encontrei uma solução, esse sistema é um sistema SPD, sistema possível e determinado, tá certo? Como é que eu represento isso geometricamente? Tu vai fazer um gráfico para cada equação. Quando tu fizer o gráfico, olha, a equaçãozinha aqui de baixo está meio com essa cor, tá? Cores diferentes, a de cima tem uma cor, a de baixo tem outra. Tu vai perceber, quando tu fizer o gráfico, que eles vão se encontrar, essas duas retas, em um único ponto, tá? Sempre que as retas se encontram em um único ponto, elas são retas concorrentes. Tá? Então é assim que tu representa geometricamente um sistema linear classificado como possível e determinado. Existe um único ponto onde essas duas retas irão se encontrar. E esse ponto é a solução do sistema, justamente. Ó. Se você prestar bem atenção, esse ponto aí onde ela se encontra é quando x é menos 2, olha, e o y é 4. Ok? Tranquilo? Vamos seguir aqui, certo? Item C, tá? Eu vou pular ele aqui, certo? Só para não ficar... Ah, não, item C eu vou fazer. É o D que eu vou pular. Então, vamos lá, olha. Item C, tá? A mesma coisa que o de antes. A gente tem que encontrar o valor para x e o valor para y. Então, aqui eu vou multiplicar esses dois caras. Aliás, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2, a fim de eliminar uma das duas, tá? No caso, se eu fizer isso, eu elimino o x, não é? Vou ficar só com o y. Então, vamos lá. Como é que fica aqui? Multiplicando pelas duas, olha, por menos 2, eu obtenho a seguinte equação aqui. Fica menos 10x menos 6y igual a 10. Tá, professor, o que é que eu faço com isso? Agora tu vai somar com a equaçãozinha de baixo. Quando tu fizer isso, olha, tu vai perceber que menos 10 mais 10 dá 0, beleza. Menos 6y mais 6y também dá 0. E aqui tu vai ter que 10 mais 15 é 25. Vixe Marinho, cheguei nesse negócio aqui, como é que eu interpreto isso? 0 igual a 25. É algo absurdo, né? Quando tu encontrar algo absurdo, tá? Uma coisa, um número aqui diferente desse daqui, dessa forma, tá? Uma igualdade absurda, tu vai classificar esse sistema como um sistema impossível, certo? Impossível. O que quer dizer isso, professor? Sistema impossível. Ele não possui solução, tá? Beleza? Então, como é que eu vou representar essas duas coisas, esse sistema geometricamente? Tu vai representar da mesma forma de antes. Vai fazer uma reta para a primeira equação, uma reta para a segunda. E quando tu fizer essas retas, tu vai notar o seguinte, tá? Tu vai notar que elas não se encontram, olha. Essas duas retas elas não se encontram. Se elas não se encontram, então elas realmente não têm um ponto em comum. Se não tem um ponto em comum, não tem solução. Ó, justamente o que a gente falou aqui, né? Sistema impossível, tá certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas retas são paralelas. Tá? Então, sempre que o sistema for impossível, turma, as retas que representam as equações desses sistemas serão paralelas, tá certo? Então, eu resolvi fazer esses 3 itens, tá? Eu vou deixar o quarto item para vocês fazerem. Aliás, estará, tá, no slide que eu vou deixar para vocês, já está aqui resolvido, tá? A metodologia que a gente utiliza aqui é o mesmo do item A, mas eu vou deixar para vocês conferirem em casa aí com calma, tá certo? Só para ver se vocês conseguiram fixar um pouquinho de conhecimento, tá bom? Então vamos para a próxima questão. Muito bem, questão 16, tá? Ele fala o seguinte, ó. Observe a representação das retas R, S, T e U em um mesmo plano cartesiano, tá aqui o plano. E em seguida, né, sem realizar cálculos, determine quantas soluções possui cada sistema, dentre esses sistemas, tá certo? E escreva-as, tá? Caso o sistema possua infinitas soluções, ele quer que você escreva apenas algumas dessas soluções. Então vamos lá.
Tu tem aqui 5 itens. Mais uma vez, para economizar um pouquinho de tempo de vídeo, eu vou fazer 3 itens, tá? Vou deixar os outros 2 para que vocês tentem fazer com calma. E vamos começar por um item A, tá bom? Então, item A, olha, tu tem esse sistema aqui com essas duas equações. Como é que tu vai descobrir a solução dele sem fazer cálculo algum? É bastante simples, turma. Basta tu procurar, tá? No plano cartesiano, qual é a reta que está representando cada equação. Por exemplo, aqui no item A, eu tenho essa reta aqui, né? Menos 2x, mais 2y igual a 12. Qual é a reta que representa ela, né? Essa reta é R. Então, essa aqui é a reta R. Beleza. Qual é a reta que representa x mais y igual a 3? É a reta T. Então, essa aqui é a reta T. Ok. E agora, o que, é que eu faço? Agora, tu vai olhar para essas duas retas, somente essas duas. T é a reta verde, R é a reta vermelha. Tu vai procurar essas duas retas se encontram em algum ponto. Se encontram, né? Nesse ponto aqui, certo? Como elas se encontram num ponto, em quantos pontos? Somente um. Então, ela possui uma solução. Se ela possui uma solução, que tipo de sistema é esse? É um sistema SPD. Sistema possível e determinado. Beleza, possui uma solução. Qual é essa solução? Como é que tu descobre, né? Olhando somente para o gráfico? Basta tu procurar a coordenada do ponto de encontro, que é esse ponto aqui. Quais são as coordenadas desse ponto? Coordenadas x e y, né? Qual é o valor de x? Menos 2. E o valor de y? 5. Pronto. Simples assim. Acabou de fazer a questão. Tá certo? Tranquilaço, né? Bem facinho. Vamos agora para o item B, tá? Item B, ele fala o seguinte, ó, agora tu tem duas equações, né? A primeira continua sendo a R e a segunda qual é? Segunda menos x mais 2y é a S, tá? S. Então vamos lá, tu vai fazer o que? Para saber se esse sistema tem solução, tu vem aqui e olha só para essas duas retas, a R e a reta R. Reta R, né? E a reta S, tá? Então, beleza. Como é que tu vai saber se tem solução? Olha só, as duas se encontram em algum momento? Não, né? As duas são paralelas. Então, se elas são paralelas, ele não possui solução, tá? Não possui solução. Ou seja, que tipo de sistema é esse? É um sistema impossível. SI. Não possui solução. Não existe nenhum valor de x ou y que satisfaça esta equação. Ok? Vamos agora para o item D de dado. Tá? Vou deixar o item C e o item A para vocês. Item D, eu tenho agora essas duas equações. Ó. X mais y igual a 3, que é a reta T, beleza? Menos x menos y igual a menos 3, que é a reta U. Certo? A gente procura aqui e a gente encontra essas retas. Então vamos lá, olha, tu vai olhar para onde agora? Para as duas retas, a reta T e a reta U. Ah, professor, bem aqui está dizendo que a reta T equivale à reta U. Muito bem, então elas são o quê? Coincidentes, né? Muito bem, estou esperado aí para vocês darem uma resposta. Espero que vocês tenham respondido. São retas coincidentes. Todos os pontos que pertencem a uma reta também pertencem a outra reta, tá? Então, nesta situação, tu vai ter quantas soluções? Infinitas, tá? São infinitas soluções. Certo, professor? Qual tipo de sistema é esse? É um sistema que tem solução, então ele é possível, mas ele é indeterminado, certo? Algumas soluções desse sistema. Em caso aqui, a gente pode escolher os mais óbvios ali, né? Eu posso escolher esse ponto bem aqui, ó, tá? Que está na reta TU, tá? Reta T e reta U. X igual a 3, o Y igual a 0. Pode ser aquele ali também, olha, esse bem aqui. Contrário, né? O x igual a 0, y igual a 3. Pronto, simples assim, tá bom? Então a questãozinha é bem tranquila de ser feita, espero que vocês tenham compreendido. É possível, é passível, né, de cair na prova essa questão, tá? Por exigir um pouquinho de interpretação e, né, relacionar aí também com tipo de sistema,
fazer a interpretação geométrica desse sistema e encontrar soluções sem fazer conta alguma. Beleza? Então a gente conclui com isso a questão 16 e vamos para a próxima questão.